era na mão. Olhava tudo e dizia: vem cá. Aí você vem para a igreja, o Espírito de Deus sai da arca, sai do céu, porque tem um projeto na tua vida, e você diz: isso não é Espírito Santo não. Mandou orar, mandou jejuar, mandou abraçar o irmão, mandou tirar o que tem na boca e dar para ele. Mas isso não é Espírito, isso é coisa da minha cabeça. Aleluia, Deus! Mas vamos para o texto. O Espírito Santo na lei só descia de forma esporádica. A Bíblia diz que a pomba é solta, ela volta para dentro da arca. Passa mais alguns dias, não é solta. Acontece o segundo voo do Espírito Santo. Está registrado em Gênesis 8:11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. Então, quando o Espírito sai, ele vai dar um voo em Mateus capítulo 3, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e viu o Espírito do Senhor descer como pomba. Em algumas traduções, como forma corpórea de uma pomba. No segundo voo da pomba noélica, que tipifica o Espírito Santo, Jesus está sendo batizado, e o céu, que é a arca, que tipifica a arca, entende: é meu filho, mas sem o meu Espírito não vai ir longe. Ele não recebeu o Espírito na sinagoga. Ele não recebeu, não. Quando ele desce as águas, como confirmação, o Espírito desce sobre ele. E os céus diz: este é meu filho amado, em que a minha alma se compraz. Jesus vai operar 3 anos e meio, milagres instantâneos, criativos e extraordinários. Coisas que a gente olha até hoje e fala: cadê? Aonde está? E o céu está dizendo para mim e para você: está dentro de você, porque o Espírito está dentro de você. Lembra do cego que Jesus unta os olhos com barro? A Bíblia é linda, ela diz que Jesus cuspiu no barro, untou, pôs nos olhos do cego e disse assim: vai até o tanque de Siloé, vai até o lugar enviado. O homem não é cego, como é que ele vai até o tanque? É Deus dizendo para alguém aqui: para de andar pela vista. Eu tenho prazer em quem anda pela fé. Quem anda pela vista é limitado. Quem reva cega. Quem anda pela vista não refinando o reva sai. Quem anda por vista não avança. Quem anda por vista é paralisado. Quem anda por vista, naracante o revasnai. A incredulidade entra dentro dele. Quem anda por vista vive mais murmurando do que dando glória e graças a Deus por tudo que está acontecendo. Glória, Jesus. 3 anos e meio. Olha para esse irmão e diga assim: o Espírito Santo pousou sobre Jesus, e ele precisou de apenas 3 anos e meio para cumprir o projeto que já estava na arca. Anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não sente Deus, não arrepia, não põe a mão na obra, não contribui. Eu picava maracida, direta comôntria, e o céu está dizendo: Managaçu e Andecovas Débria. Talvez você morreu se
95% não ficaram nas igrejas. Porque o medo não vai firmar ninguém na igreja. Ninguém vem para Jesus com medo e permanece. É por isso que Jesus está dizendo: eu não trabalho com medo. Eu não ponho terror em você para você se render diante de mim. Porque quem depende de mim é você. Quem está aí, diga glória. 3 anos e meio. E você conhece a Bíblia. Paralítico andando, surdo ouvindo, mudo falando, mulher do fluxo de sangue sendo curada, mortos ressuscitando. Aí a pomba volta para a arca. Noé espera mais 7 dias. As águas vão abaixando. Abaixou as águas. Noé é movido por Deus para soltar a pomba mais uma vez e completar a sua terceira viagem, a sua terceira volta. E a Bíblia diz em Atos 1:8, que é o tema desta festa: aleluia! Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Samaria. E eu quero me ater em Atos 1:8 sobre o poder. O poder aqui está no grego. No grego. Dunamis. Que nada mais é do que um poder explosivo. Do que uma dinamite. Em outras palavras, quando o Espírito de Deus desce sobre a vida de alguém e o sela com fogo e dá a ele dons espirituais, ele é uma dinamite nas mãos do Espírito. Alguns anos atrás eu estava numa vigília em Belo Horizonte, a minha terra natal, e um chileno foi pregar. Aquele chileno, antes de pregar, viu mover naquela vigília. E quando ele assumiu o altar, ele começou a chorar. Copiosamente, não parava. Quando ele conseguiu parar de chorar, ele disse: o Brasil é um país privilegiado. Porque no Chile só tem 2 dons. E aqui nesta madrugada eu vi a manifestação dos 9 dons do Espírito dentro da vigília. Chorando. Aí sabe o que eu não entendo? Quem está aí diga glória a Deus. Por que se busca dom se não é para usá-lo? Para que vem para um conclave desse se encher do Espírito para guardar para si? Por que o Espírito vem, te enche, te batiza e te enche para você guardar para você? Para você se limitar e dizer assim: não, já tem o pastor Orlando fazendo, já tem o pastor lá de Roncador fazendo, já tem os outros pastores fazendo, já tem os evangelistas fazendo. Essa madrugada eu chorei, porque a terra está perdendo os seus grandes evangelistas. E não é evangelistas que recebem apenas unção. Billy Graham não era alguém que só tinha unção. A unção permeava a vida de Billy Graham ao ponto de ele ganhar 3 milhões de pessoas. Sem invenção, sem nada fora da sua normalidade. O Espírito estava dentro dele. É porque talvez você ainda não entendeu quem é você no mundo espiritual com o Espírito Santo dentro de você. Você não é esse derrotado. Você não é esse que o diabo fala: eu vou lá tripudiar de novo. Neremacan,
Quem é cheio do Espírito, irmão, quando o diabo faz a reuniãozinha dele e fala, vou quebrar com tudo lá, na linguagem bem popular, bem chula, eu vou quebrar tudo, remante o revasmaio. E quando ele chega para quebrar, ele encontra alguém cheio do Espírito. E ele fala, eu até podia estar, mas aí dentro eu não posso. Aí dentro, canabacalamandára, cide, velha. Devido, que relógio não é crente, não. Claro que não, é Cronos. O Kairos, o tempo de Deus, lá em cima não vai ter relógio. Agora, percebamos uma dinamite. Atos, capítulo de número 2, versículo 2, de repente, porque os discípulos recebem uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Tem gente órfã dentro da igreja, órfão de pai, de mãe ou de mãe, de pai biológico, mas também de paternidade espiritual. Posso falar sim ou não? Gente que você não sabe nem quem é o pastor, porque a pessoa anda tanto que ele não tem parada. O meu pastor dizia que quem anda assim sem destino, no mundo espiritual, é como se fosse um mendigo espiritual, não tem paradia, não cria raiz, não deixa ninguém meter a mão. Porque tem gente que não paga em alguns lugares, porque só ele ser confrontado, ele diz, aqui estava muito bom, viu? O senhor faz a carta para mim. Alguns não pedem nem carta. Tem gente que está digitando pelo próprio WhatsApp, dizendo, foi muito bom enquanto durou. Partiu, hashtag, estou indo para outro lugar. Só que a gente que pastoreia sabe que está indo sem ser tratado, caráter ainda não formado, não tem postura, a porta que entra ele fecha. Quem está aí, diga glória. Aí a Bíblia diz que também esse terceiro voo cai em Atos 2, no cenáculo. Estavam todos ali buscando, segundo os historiadores, 10 dias. Havia mais dias, mas foram desistindo pessoas. E ficou 120 no cenáculo. Você conhece a história, para me terminar. A Bíblia diz que veio do céu, como um vento. O Espírito não é um vento, mas é como um vento, porque ele assopra. O Espírito Santo não é fogo, mas queima. A Bíblia diz que ele desceu do cenáculo e se viu línguas repartidas como de ao ponto que Pedro tem que levantar, vai dizer, não, eles não estão embriagados de mosto ou de vinho, eles estão cheios do Espírito Santo. Se ele pudesse falar, ele falaria, daqui a alguns dias você vai ver o que esses homens vão fazer na terra, porque eles estão cheios. Mulher cheia pode transformar o seu lar, a sua casa e a sua parentela. Mulher vazia, a Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que viver com uma mulher rixosa. Então se encha do Espírito. Jovens que estão aqui me ouvem, se encha do Espírito. Eu vi um jovem que dançava, que cantava aqui, e eu tenho um pergaminho do céu para ele. Mas sabe o que me chama a atenção? É quando você não quer fazer, Deus vai levantando crianças, adolescentes, jovens, e aqueles que querem fazer, transpor limites que você não quer avançar.
A Bíblia diz que o Espírito desce e enche. Quando ele enche, a Bíblia diz que Pedro sai em direção ao Templo Formoso, como ele fazia de costume, e lá está alguém que todo dia estava lá. O coxo. Mas naquele dia eles estavam com a dinamite dentro deles e eles resolveram experimentá-la. É Deus dizendo para alguém aqui: não adianta eu te encher e você não usar a dinamite que eu te prestei. Não adianta eu te encher e o seu sermão ser algo mecânico, algo de história e que não muda a vida de ninguém. Porque o sermão de Pedro, Managassura Bacante o Reva, uma multidão de almas vai se render aos pés de Jesus. Antes do Espírito, ele queria cortar a orelha de Mauro. Antes do Espírito enchê-lo, ele levou Jesus. Porque existe o nosso antes sem o Espírito e o nosso depois. E é com esse depois que o céu vai ficar. Aqueles homens incendiaram o mundo da sua época. O que falar de Paulo? O que falar de Barnabé? O que falar dos diáconos da igreja primitiva? Não eram pastores, não eram evangelistas, não eram apóstolos, não eram doutores, eram diáconos que serviam à mesa, mas eram cheios do Espírito. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, os lenços e aventais de Paulo curava, porque a unção do Espírito estava sobre eles. Existiu na Inglaterra um grande avivalista, e eu termino aqui para orar com você, John Wesley. Orava entre 2, 4 horas e até 8 horas de oração por dia. Você quer um avivamento? Você quer ser batizado? Você precisa orar. Não, eu estou esperando alguém pôr a mão na minha cabeça, eu vou receber na hora. Pode sim, desde que você já tenha feito a sua parte. A história diz que ele orava entre 2, 4 e 8 horas de oração. E um belo dia, na casa da sua mãe Susana e na casa do seu pai Samuel Wesley, a história diz que a casa pegou fogo. E quando Susana percebe que os 18 filhos estão ali, mas está faltando John, a história diz que os vizinhos se reúnem, um vai subindo nos ombros do outro para salvar John no segundo andar em uma casa em chamas. E por isso ele foi chamado de Tição, tirado do fogo. Anos passados, esse John Wesley, no local da sua cama, ao lado da sua cama, ele orava esses períodos de oração, ao ponto que aonde ele dobrava os joelhos, marcas ficavam no assoalho, no tapete, e causou 2 círculos ou 2 buracos, como você queira entender. Eles saem daquela região. Deus usa John na Inglaterra, na Europa, no século 17. Só que agora a casa se tornou um museu, e uma escola vai levar crianças no museu. E eles entram na casa e dizem: olha, aqui era a cozinha de Susana Wesley, a mãe de John e dos 18 filhos. Susana ensinava os filhos, os alfabetizava com 5 anos de idade para aprender a ler a Bíblia. O que você está fazendo para os seus filhos? Ler Bíblia e não celular.
Não é proibido ter um celular, mas as nossas crianças hoje, na maioria, estão viciadas. Existem pais que não conseguem mais controlar os filhos. O controle para controlar o filho é dar a ele um celular. E eu vim aqui não bater em você, mas vim te alertar. Ao invés de você fazer do seu filho um grande instrumento para Deus, você está dando outros caminhos aos seus filhos. Olha, aqui é o quarto de John. Aqui são as marcas onde ele orava. A história diz que os professores saem com as crianças e quando entram no ônibus eles percebem que uma criança não voltou. E ele vem e eles voltam correndo, deixa alguém cuidando das crianças no ônibus e voltam. E quando eles voltam, está lá uma criança com os joelhos dobrados dentro dos círculos aonde orava John. E a criança dizia: Senhor, como o Senhor usou John Wesley, usa a minha vida, remante o caminhar a sai. Esta criança nada mais é do que Billy Graham. Os anos se passaram e Deus levantou Billy Graham ao ponto que ganhou mais de 3 milhões de almas, aconselhou 5 presidentes dos Estados Unidos da América. Você sabia que remante o Revasnai, que a nação americana não sobe um avião com 2 crentes pilotando, pilotam ímpio e pilotam crente, porque eles sabem que a qualquer momento Jesus vai arrebatar a sua igreja. Termino. O que ele deixou? Porque ele deixa preocupado. Eu vou fazer a obra. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou me entregar. O que eu vou ganhar com isso? Eu vejo tanta pessoa se frustrando, se machucando, se decepcionando. E o céu me trouxe aqui para dizer que John, ao falecer, deixou do mundo 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho, mais dezenas de milhares de almas salvas em uma época de grande decadência espiritual. Deus não está preocupado com o que você vai deixar de matéria. Deus quer saber qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus pais, para os seus avós, para os seus amigos, para a comunidade que você congrega, para a comunidade que você pastoreia. Não bastante o Revasnai. Se coloca sobre os seus pés.